Irã, um nome que a gente ouve o tempo todo no noticiário, não é? Mas para entender o que está acontecendo lá hoje, a gente precisa mergulhar numa história de milênios, cheia de impérios, riquezas e reviravoltas. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Para a gente começar, vamos olhar para esse número aqui, 1/5. Parece só uma fração, né? Mas essa fração, ela tem o poder de impactar a economia do mundo inteiro. E tá aqui o porquê. 1/5 de todo o petróleo que viaja de navio pelo mundo passa por esse corredor super estreito, o Estreito de Hormuz. E adivinha quem tem um controle estratégico sobre ele? Exato, o Irã. Só isso já mostra o tamanho da importância do país no cenário global. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender o Irã. Ele funciona como uma espécie de porteiro de uma parte gigantesca da energia do mundo. Qualquer tensão ali, por menor que seja, pode fazer um estrago na economia do planeta todo. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que o Irã conseguiu tanto poder, tanta influência sobre um ponto tão crucial? A resposta, olha, não está só no petróleo. Para entender isso, a gente precisa voltar muito, mas muito no tempo. E é aqui que a história começa a ficar realmente fascinante. A influência atual do Irã está enraizada na sua geografia e numa história que remonta a um dos maiores impérios que o mundo já viu. Estamos falando do Império Persa, fundado lá por Ciro Grande em 550 a.C. Por séculos, aquela região foi um centro de cultura, ciência e poder militar. E um detalhe curioso, o nome Irã, que significa Terra dos Arianos, só se tornou oficial em 1935. Mas a identidade desse povo, essa é milenar. A geografia sempre foi a grande carta na manga do Irã. Pensa só. O país é literalmente uma ponte que conecta a Ásia, Europa e a África. E olha só os vizinhos: Iraque, Turquia, Afeganistão, Paquistão, além do acesso direto ao Golfo Pérsico. É o coração de uma das regiões mais importantes do mundo. E não é só a localização. A própria terra parece ter sido desenhada para proteger o país. De um lado, muralhas de montanhas gigantescas, como as de Zagros e Elburz. Por dentro, desertos imensos. Tudo isso funcionou como uma fortaleza natural que ajudou a preservar uma cultura única e super resistente ao longo dos séculos. Agora, a gente dá um salto no tempo, porque debaixo dessa terra antiga, dessa fortaleza natural, foi descoberta uma outra fonte de poder, uma que mudaria as regras do jogo para sempre: o petróleo, o famoso ouro negro. Então, o petróleo foi descoberto em 1908, mas era controlado por estrangeiros. Aí, em 1951, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh fez algo muito ousado. Ele nacionalizou o petróleo. Basicamente disse: isso aqui é nosso. A reação internacional foi rápida. 2 anos depois, em 1953, um golpe de Estado, apoiado pela CIA americana e pelo M6 britânico, derrubou Mossadegh. E olha, esse golpe de 53 não foi só uma mudança política. Foi um trauma. Ele deixou uma cicatriz profunda na alma do país. Uma desconfiança enorme em relação ao Ocidente que existe até hoje. E mais, esse golpe colocou o Shah de volta no poder e o governo autoritário dele só foi jogando lenha na fogueira do descontentamento popular. E essa fogueira, claro, uma hora ia explodir. A gente chega em 1979, o ano da Revolução Iraniana. Um evento que, sem exagero nenhum, virou o país de cabeça para baixo e redefiniu a relação do Irã com o resto do mundo. E a mudança foi radical. Antes de 79, o Irã era uma monarquia com o Shah super aliado do Ocidente. Depois, virou uma república islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini, com uma ruptura total com esse mesmo Ocidente. É o dia e a noite. E um ponto-chave dessa nova identidade é a religião. O Irã é um país de maioria xiita. E por que isso é tão importante? Porque a maior parte dos seus vizinhos, as outras potências do Oriente Médio, são sunitas. Essa divisão religiosa é um dos motores das tensões e das disputas geopolíticas na região. Agora vamos juntar todas essas peças: a história antiga, a geografia, o petróleo e a revolução. Como é que tudo isso se encaixa para formar o Irã complexo que a gente vê no noticiário hoje? Desde a Revolução, a vida não tem sido fácil para o Irã. O país enfrentou sanções econômicas pesadíssimas, uma disputa constante sobre seu programa nuclear e rivalidades regionais muito intensas. Isso sem falar numa guerra brutal de 8 anos contra o Iraque. Mas, apesar de tudo isso, o Irã se mantém como uma grande potência política e militar no Oriente Médio. E assim, a gente fecha o nosso círculo. Entender a trajetória do Irã não é só curiosidade histórica.
É fundamental para entender o jogo de poder, de energia e de conflitos no mundo de hoje. É uma peça-chave no xadrez global. Então, fica a reflexão final. O que é o Irã? Uma civilização milenar, uma superpotência energética ou uma peça-chave da geopolítica? A verdade é que ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. E é justamente essa complexidade toda que o torna um dos atores mais fascinantes e importantes do nosso tempo. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.